Olá, sejam bem-vindos! A expectativa para as exportações de carne bovina in natura para este mês é de 190 mil toneladas. Se concretizar, será um volume recorde para o período. Em abril, a participação chinesa aumentou as compras com volume expressivo. O total exportado pelo Brasil atingiu 49%, crescimento de 4 pontos percentuais sobre a média histórica, que foi de 45%. Agora, em relação aos Estados Unidos, as exportações apresentaram queda em abril, mas no quadrimestre do ano, o volume embarcado teve crescimento de 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Diante deste cenário positivo para as exportações e com boas perspectivas para os embarques para este mês, o que esperar para o mercado interno? Como estão as escalas de abate, a oferta de gado, o preço da arroba e o ciclo pecuário? Estas e outras informações você acompanha agora no Mercado Pecuário DBO. Mercado Pecuário, apoio Elanco, melhorar a vida dos animais, melhora a vida. A convidada de hoje é a Lígia Pimentel, diretora da Agrifato. Oi Lígia, seja bem-vinda, é um prazer falar com você. Obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui. O Brasil é o principal fornecedor para a China. Lígia, como você avalia as estratégias comerciais com este importante parceiro do Brasil? A estratégia comercial basicamente é ditada pelo acordo comercial bilateral entre os países. Então, o que nós notamos é que o pecuarista ele tem acelerado, principalmente a terminação desse animal, para entregar dentro do limite dos 30 meses e aproveitar algum tipo de bonificação. O que nós temos visto nos últimos tempos é que a bonificação ela tem diminuído ou até mesmo se anulado. Então, a estratégia comercial ela acaba ficando um pouquinho dificultada nesse momento. Mas a gente precisa tentar atender esse mercado até as exigências que compõem esse acordo e dentro disso ver se compensa ou não em algum momento. Mas foi muito bom isso que aconteceu, porque a gente deu uma acelerada no giro do rebanho brasileiro. Então acabou servindo de maneira positiva para a gente entregar animais cada vez mais jovens. A estratégia comercial tem sido de fato essa. Já em relação aos Estados Unidos, há uma cota entre os fornecedores. O Brasil usa quase toda a cota. Existe uma negociação para aumentar o volume sem a cobrança de tarifa? Não de forma estabelecida, mais formalmente. A gente ainda tem aproveitado a cota. Os Estados Unidos têm se transformado em um importante parceiro comercial desde a aprovação dessa cota. Então, nós temos crescido. Eles são hoje, de fato, um dos melhores, mais fortes parceiros na exportação, mas fora da cota, o imposto ele incide de uma maneira que acaba não compensando, né? Não sendo compensatória. Então, precisaríamos renegociar essa cota e tentar ampliar. É difícil, porque para os produtores norte-americanos não é interessante. Então a gente entra competindo com o produto deles, que hoje internamente está bem caro. E o que acontece é que eles têm um lobby muito forte lá, a Associação Norte-Americana de Produtores. Então a gente precisa fazer um trabalho de formiguinha para tentar ampliar essa cota e vai ter bastante resistência. Então, isso não está muito bem estabelecido hoje. É um processo que já vem de vários anos, com a aprovação da cota base que a gente tem e que precisa continuar para a gente tentar ampliar essa cota. Olívia, você acredita que as exportações devem se manter aquecidas no segundo semestre? Os preços também devem permanecer atrativos? Sim, a gente está passando por um momento não só no Brasil, mas globalmente difícil para os produtores rurais. Isso significa que a gente ainda vive uma fase de liquidação que mantém os preços baixos, né? Esses preços mais comportados, sem muita perspectiva de grandes explosões. É claro que agora a gente entra em entre safra, começa a secar, nós precisamos de suplementação para poder terminar esses animais, e isso costuma fazer os preços do segundo semestre serem, em média, mais altos do que os preços do primeiro, mas sem grandes expectativas explosivas, sem grandes alterações de preço em termos reais, porque a gente ainda tem muita oferta para colocar no mercado. E isso significa o quê? Que a gente vai continuar competitivo nas exportações frente ao resto do mundo, tá? Principalmente Estados Unidos e Austrália, que acabam puxando o preço médio global um pouco para cima. Historicamente, sazonalmente,
nós exportamos mais no segundo semestre, principalmente a partir de setembro e outubro. Então, se essa máxima prevalecer, a gente deve exportar um pouquinho mais no segundo semestre, sim. Então, as exportações devem continuar aquecidas por essa questão sazonal, o Oriente tentando fazer estoques antes do congelamento dos portos, a China, que costuma se preparar de maneira organizada para o Ano Novo Chinês, que acontece em janeiro, mas no segundo semestre eles já começam a se preparar para esse evento, importando um pouco mais. Então, a perspectiva para o segundo semestre ela é levemente mais positiva do que a gente viu agora no primeiro semestre, que foi positivo, foi interessante também. Lígia, vamos falar um pouco sobre o ciclo pecuário. Sabemos que a pecuária é uma atividade que é impactada por vários fatores: gestão, clima, capacitação, melhoramento genético, demandas, visão de mercado, tomada de decisões, entre outras questões. Desse modo, quais estratégias o produtor precisa priorizar para ter êxito no ciclo pecuário? Olha, o ciclo ele existe no Brasil, ele existe nos Estados Unidos, no Paraguai, no Uruguai, na Índia, na Austrália. Então, todos os países que têm rebanhos comercialmente relevantes e em cuja economia a atividade pecuária tenha um papel relevante, né, existe ciclo. E a gente tem assim centenas de artigos acadêmicos, estudos científicos a respeito desse assunto. Então, o ciclo ele está aí, né? Ele é um processo de retroalimentação estimulada pelos preços. Quando os preços estão baixos, nós desinvestimos na atividade, em reflexo às baixas margens. A margem está baixa, primeiro que eu me desestimulo, em segundo que eu preciso abater para fazer caixa, para sobreviver. E aí isso leva a uma redução da produção, né? Isso vem em linha até com discursos políticos que falam, olha, vamos parar de exportar para estimular o consumo doméstico para manter os preços baixos. Eu falo, olha, isso é irreal. Tudo que desestimula a produção vai fazer falta a oferta lá na frente. E é o mesmo princípio do ciclo pecuário. Por que eu estou falando isso, né? Porque se você conseguir enxergar isso, você vai entender que hoje existe uma grande oportunidade de comprar reposição. Por quê? Porque está todo mundo liquidando, né? E boi é commodity. Commodity não é produto de moda. É produto que ele é consumido ao longo das gerações, dos anos, das décadas, né? Então, o que a gente observa justamente é isso agora, uma grande oportunidade para o pecuarista de repor, de comprar reposição para possivelmente entre 2025 e 2026 comercializar um estoque maior de arrobas com um preço real mais alto. Por quê? Porque hoje e ano passado estamos liquidando fêmeas, portanto, reduzindo a capacidade produtiva. Então, é uma oportunidade. É interessante a gente destacar, André, que essa é uma oportunidade única dentro do ciclo. Por quê? Porque hoje a gente está comprando animais dentro de uma troca favorável, em um momento em que o bezerro está historicamente baixo, mas depois que subir, você conseguir vender esse animal, feito, comprado aí no momento mais favorável para a compra, quando você for repor, os custos muito provavelmente, muito possivelmente já subiram junto. E aí quando você vai repor pela segunda vez, a margem já fica mais estreita. Então, é uma oportunidade que ela acontece somente no primeiro ano de fase de alta de ciclo. Então, essa é a oportunidade, a estratégia comercial recomendada para o momento. Vale ainda lembrar que ela só vai conseguir ser executada se você tiver capacidade de suporte para esses animais na sua fazenda. Então, às vezes, uma adubação, uma reforma, ela é bem-vinda antes de receber esses animais. Aumentar a capacidade de lotação, colocar esses animais e esperar o ciclo virar, ele já está virando. Então, essa é a estratégia comercial para essa fase do ciclo. Orientação importante mesmo para o pecuarista. Lígia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a entrada da safra, né? O que sinaliza este momento? Mudança de preço e o que mais? A gente tem vivido a safra aí desde o primeiro início das chuvas, né? Agora a gente está entrando em fim de safra. Eu chamo daquela última desova de animais, quando o pasto começa a secar e o pecuarista começa a perder, de fato, capacidade de suporte na sua fazenda e precisa entregar esses animais. Ou eles perdem peso, ou você vai gastar muito com suplementação. Então, o que a gente vivencia agora é, de fato, uma dificuldade de ver os preços subirem. Você vê que o mercado está parado já faz tempo, né? Ele está bem ofertado. E o que a gente vai visualizar agora é uma virada de chave. Tem muita gente enxergando a oportunidade na engorda, mas sem pulmão para conseguir investir nessa engorda, porque a gente está saindo de 2 anos muito ruins, foram 2022 e 2023, ruins em termos de margem mesmo, não só de preço, mas de margem da atividade, e isso machuca. E como os preços agora estão bem lateralizados,
ninguém está levando muito benefício, né, agora nesse começo de ano, apesar de os preços terem parado de cair, ainda está uma situação muito difícil. Então tem muita gente com pouco recurso para investir. O Plano Safra, ele veio, né, ele se mostrou grandioso, mas o acesso ao recurso é outra história. Então o que a gente escuta é uma dificuldade de acessar esses recursos. Então está faltando capital para a gente ver se vai conseguir engordar agora na entre safra no segundo semestre, como se deveria. Então, o que a gente enxerga é que agora vai entrar animais na escala de abate, vai ser ainda um período farto de oferta, e depois talvez a gente sinta um pouquinho a falta e entre de fato no entre-safra. Sempre lembrando que a gente espera uma alta de preços para o segundo semestre comedida. Por quê? Porque ainda tem muito animal aí à disposição e o pessoal vai liberar esses animais para tentar fazer caixa. Às vezes é por necessidade, entrega animais não tão bem terminados, não tão pesados, por necessidade de aliviar o caixa e respirar, oxigenar um pouquinho. É sobre a oferta mesmo de gado que eu ia te perguntar agora. Tem um número bastante expressivo no mercado. Tem um número expressivo que é natural, né? Entre 2020 e 2021, nós retivemos muitas fêmeas no rebanho. Então foi recorde. A gente nunca bateu tão poucas fêmeas proporcionalmente ao total abatido. E isso trouxe um reflexo que é oferta de animais, né? Ou seja, essas fêmeas produziram bezerras e bezerros. As bezerras voltaram a produzir, né, estimuladas pelos preços altos entre 2020 e 2021. Os machos estão aí ofertados. E agora é o contrário. Agora eu tenho macho ofertado e como os preços estão baixos, eu ainda disponibilizo as fêmeas para o abate em um formato de liquidação para tentar fazer caixa. Então nós temos oferta. A oferta faz parte dessa fase do ciclo, ela está disponível e a gente vê isso nas escalas de abate e também na produção. Então, nós nunca produzimos tanta carne como no primeiro trimestre de 2024. E isso fica latente nos preços, né? Então, nós precisamos passar essa fase, continuar fazendo essa limpa no mercado. A gente vê a pecuária respondendo a isso, não só através da liquidação de animais, mas cedendo áreas para agricultura, para soja, para milho, para sorgo, para eucalipto, para arrendamentos, para outras culturas. Nós vemos esse processo acontecer nos nossos vizinhos, nas regiões produtoras. E é um efeito da fase de baixa do ciclo. Então, por conta disso, nós temos essa oferta disponível. Como tem sido praticado o preço no mercado interno? Qual o valor pago no momento, Lígia? Olha, a gente está oscilando aí, vamos falar, em torno de preço São Paulo, e aí tirando as respectivas bases, a gente está falando de um preço em 225, 235, né? Então é um preço que ele tem orbitado em volta dessas balizas aí desde o começo do ano. Então nós temos visto um mercado menos volátil, menos agitado, mas completamente sem forças para reagir, né? Então os frigoríficos eles têm controlado bem a oferta. Não interessa a eles comprar, fazer escalas longuíssimas, como a gente via no passado, de 15 dias, 19 dias, 20 dias. Eles têm trabalhado bem em torno desses valores. Quando sobe, eles compram um pouco menos. Quando cai, eles acabam comprando um pouquinho mais, sempre respeitando essas balizas de preço. E a gente tem visualizado esses preços sendo praticados aí já há meses, sem grandes novidades, há meses mesmo. Segundo semestre, você avalia o preço da arroba, deve ter uma melhora? Sim, a gente visualiza uma melhora, especialmente porque vai custar para engordar esses animais no segundo semestre e não tem muito esse recurso, né? O pecuarista está descapitalizado por conta da passagem desse período de crise e isso faz com que a engorda se torne um pouquinho mais difícil de realizar. Mesmo quando ela se mostra como uma oportunidade, está faltando capital para executar essa engorda. Então a gente visualiza que no segundo semestre a gente pode ver preços um pouquinho mais altos do que isso. Talvez chegando aí a uns 245, uns 250 reais, mas sem grandes novidades ainda para 2024. 2024 é um ano de começo de fase de alta, em que o boi se estabiliza em termos reais. O que é isso? Ele acaba variando mais ou menos em cima do custo de produção sem grandes novidades. Mas como está todo mundo descapitalizado, ainda é um ano difícil. Então 2024 ainda vai ser um ano difícil, ainda vai ser um ano, vamos falar assim, de limpeza desse estoque que a gente construiu entre 2020 e 2021, mas que provavelmente vai trazer preços mais altos no segundo semestre, porque é uma questão sazonal. A sazonalidade ela não é anulada pelo ciclo pecuário, ela ainda existe, mas em menor medida. Ô Lígia, recebemos algumas perguntas no portal. A primeira pergunta é do Carlito Seixas. Tem previsão de alta para os preços do couro bovino? Tem previsão de alta conforme subir também o preço do boi.
que acontece com o couro normalmente? A gente acaba vendo o preço do boi cair muito, o preço do couro vai junto. Quando a gente tem um abate aí elevado de animais, o couro ele acaba baixando e o couro ele tem uma outra dinâmica de formação de preços. Por quê? Porque ele permite a formação de estoques. Então você salga o couro, você consegue fazer esse estoque de couro e esperar os preços voltarem a subir para depois então comercializar. E o que nós temos visualizado justamente é isso. A gente visualiza os números do IBGE mostrando abate de boi subindo e a produção de couro nem tanto. Então, o couro ele não é contabilizado porque justamente ele está sendo estocado aguardando melhores preços. Então, conforme a gente visualizar melhores preços de boi no segundo semestre, pode ser que esse couro apareça. E aí, a gente tem duas possibilidades. Ou o preço do couro pode acompanhar a alta do boi, ou se a gente de fato tiver formado estoques, a gente pode ver os preços estáveis, porque esse estoque ele vai ser desovado num preço um pouquinho maior e impedir maiores altas. Então, a gente também não está esperando grandes coisas para o couro, mas pode ser que ele suba um pouquinho junto com o boi e talvez ele varie um pouquinho menos do que o boi variar, porque a gente tem estoque formado para desovar. O ágio do bezerro ultrapassa os 30% no segundo semestre? A pergunta é do Tiziano Menezes Ramos. Tiziano, essa é uma excelente pergunta, porque pode ser que comece a ultrapassar. Hoje nós visualizamos o boi completamente lateralizado e o bezerro na média Brasil, isso não é realidade para todas as praças, tá? Estou falando de média Brasil. Na média Brasil, o bezerro já está variando acima do boi. Então nós já estamos começando a sentir a falta do bezerro decorrente dessa liquidação das fêmeas que nós visualizamos desde 2023 e agora também em 2024. Então o bezerro já começou a reagir. Repetindo, não é realidade para todas as praças, é sim para algumas, mas quando a gente pega a média ponderada Brasil, a gente vê o bezerro subir. Então o ágio ele já começa a aumentar, né? A relação de troca já começa a se deteriorar como um presságio aí da fase de alta que está para chegar entre 2025 e principalmente nessa virada 2025 e 2026. Então é possível que a gente veja o ágio do bezerro, dependendo da região, talvez alcançar esses patamares sim. Então eu considero hoje ainda uma janela positiva de comercialização, de aquisição para o bezerro. Última pergunta que recebemos. Até quando dura a baixa da arroba? Sérgio Lomani Passos. Sérgio, eu acredito que a baixa do preço da arroba, ela já passou ou ela vai durar até 2024. Vamos ver como é que fica o segundo semestre. Eu acho que o pior já passou. O que é o pior? É quando a gente tem oferta de machos, isso faz o preço cair, e em decorrência do preço caindo, a gente acaba liquidando fêmeas para fazer caixa. E aí você tem uma oferta dupla. Você tem tanto de macho quanto de fêmeas. Aí o mercado ele fica completamente largado, que foi o que nós vimos em 2023. Né? Então isso para mim já passou. Agora entra 2024, esse mercado lateralizado, sem força para subir, ainda liquidando fêmeas, mas já com um pouquinho menos de oferta, né? E mais um pouquinho mais enxuto, mas ainda assim ofertado. Então, menos ofertado que 2023, um pouquinho mais enxuto do que 2023, mas ainda assim com oferta. Então, é um ano chato, né? 2024, se eu pudesse fazer uma comparação com o passado, seria comparável a 2018, que foi depois de 2017, que foi um ano bem difícil também. Então, são aqueles anos, assim, lateralizados, sem gosto, bom nem ruim, um ano que a gente não tem muito benefício com ele, mas também parou de cair. Então, assim, eu acho que o fundo do poço ele já foi. Agora a gente vai começar a se recuperar, se reerguer e reconstruir esse mercado. E o mercado, tem um dito do mercado financeiro que fala assim, que a gente sobe de escada e desce de elevador. Então nós vamos voltar a subir de escada agora, de escadinha, passo a passo. Eu acho que o pior já passou, mas o bom mesmo vai ficar reservado para a virada 2025 e 2026. Vamos ver se a gente acerta. Ninguém tem essa resposta assim com a certeza absoluta, a gente tenta projetar o mercado, mas o mercado é que fala para a gente onde que está de fato a virada. Então, para mim, a virada hoje, visualizo 2025, 2026, vamos atualizando aí os dados de abate, né, os preços do bezerro, para a gente ver e reajustar essas projeções, mas essa é a projeção por enquanto. Acho que o pior já passou, o pior da fase de baixa já passou, agora é reconstruir, mas a gente sempre começa agora muito lentamente, porque está todo mundo muito machucado. Olívia, como que você vê o futuro da pecuária no Brasil em termos de desafios e oportunidades? Olha, nós vamos ter desafios muito relacionados à questão ambiental, né? E isso aí acho que veio para ficar. Eu não gosto de dar uma de derrotada, não. Eu acho que tem muitas coisas
que se propaga, que se discute, que se debate por aí, que não tem nada a ver com a realidade produtiva. São burocratas, são pessoas urbanas que não conhecem a natureza produtiva, mas o nosso desafio vai estar em comunicar a nossa realidade, né, de uma forma sábia, de uma forma equilibrada. Então, a gente precisa melhorar a nossa comunicação com os meios urbanos e mostrando para as pessoas que nós somos produtivos, somos eficientes, que as áreas degradadas estão reduzindo já naturalmente, paulatinamente, que metade das propriedades no Brasil são reservadas para preservação ambiental, né? Então, tem várias coisas que a gente não comunica muito bem e que eu acho que a gente vai precisar fazer. E olhar para dentro e melhorar nesse sentido. Acho que esse é o grande desafio. Lígia, muito obrigada pela sua participação e informações. Ótimo dia para você e até mais. Obrigada, um grande abraço a todos. E se você tem dúvidas sobre o mercado pecuário, envie sua pergunta pelo Instagram, @portal_DBO. O Mercado Pecuário DBO fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau! Mercado Pecuário, apoio Elanco, melhorar a vida dos animais, melhora a vida.